Um assunto bom hoje, hein? Eita pergunta que eu tenho recebido aqui. E aí, Ezequiel, o que é melhor? O que eu faço? Como que é? Qual que é melhor? Programa de pontos ou programa de milhas? Vamos fazer uma análise aqui do momento atual junto com você. Olá, senhoras e senhores! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui com o professor Ezequiel. Bora lá, vamos chegando. A casa é sua. Nós temos muito conteúdo, muita coisa legal para passar para vocês aqui, principalmente no que diz respeito à grana, a dinheiro. Tá todo mundo precisando de mais dinheiro no bolso, tá? Então vocês estão no lugar certo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. E hoje, né, o tema da nossa live de hoje é algo bem interessante. No que diz respeito a programa de pontos ou programa de milhas. O que eu considero agora? Qual que é a prioridade aí que eu posso dar, né? E eu quero discorrer um pouco desse assunto aqui, falar um pouco sobre o que tem acontecido aí no mercado de milhas, como que os programas de milhas têm se comportado diante aí dessa pandemia, falar também sobre os programas de pontos, como os programas de pontos estão se comportando. Então, é um cenário que é bem legal, todo mundo aqui está ciente do que está acontecendo. Primeira coisa, antes de mais nada, é importante que você saiba a diferença do que é um programa de pontos e do que é um programa de milhas. Vocês sabem aí a diferença do que é um programa de pontos e um programa de milhas? E nesse cenário atual aí, nós vamos entender, eu quero que vocês entendam o porquê a Livelo ela pode ser uma aliada importante, até mesmo agora, durante esse momento aí de coronavírus. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, não existe só a Livelo como programa de pontos, tá? Então, é bom que se diga isso também, que as pessoas acabam achando que só tem a Livelo. Não tem só a Livelo, mas eu considero a Livelo o melhor. Agora, vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Quem falou a Livelo aí sabe que eu gosto da Livelo, sabe que eu considero a Livelo o melhor programa de pontos. Se você não sabia, fique sabendo agora que a Livelo é o melhor programa de pontos que tem no Brasil. Existem outros, vamos colocar aqui. Existe o programa O Sempre Presente do Itaú. Existe o Santander Esfera. Às vezes alguém de vocês aí tem o Santander Esfera. Então, a gente tem o Santander Esfera. A gente tem os programas também dos cartões. Por exemplo, a Caixa tem um programa de pontos próprio dela. A Credicar tem um programa de pontos próprio dela. Tá? Mas quem? Tem o Pão de Açúcar também, que é um bom programa. Enfim, a gente tem outros programas. Vamos listar, vamos falar aqui um pouco da Livelo. A Livelo hoje, ela tem parceria com todos os programas de milhas. Então, a Livelo, ela tem parceria com a Latam, ponto para a Livelo. A Livelo tem parceria com a Smiles? Tem parceria com a Smiles. A Livelo tem parceria com a Azul? Sim, senhores, a Livelo, ela tem parceria com a Azul. A Livelo, ela tem parceria com a TAP? Sim, a Livelo, ela tem parceria com a TAP. Então, sim, vocês que responderam aí, porque ela tem parceria com todos os programas de milhas, vocês estão certos, tá? Vocês estão certos, e isso sim, já é uma grande vantagem. Só que só isso, entre aspas, não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Se eu pegar, por exemplo, o Santander Esfera também tem parceria com esses programas de milhas. Se ambos têm parcerias, por que cargas d'água que a Livelo ela acaba sendo melhor? E aí? Tá bom. E se outros programas também, por exemplo, a Caixa tem parceria com programas, ela tem parceria com todos os programas de milhas, mas por que cargas d'água, então? Se outros programas de pontos também têm parceria, por que será
que a Livelo ainda assim continua sendo melhor? Essa é uma boa pergunta. A Livelo, para começo de conversa, ela tem ao longo do ano várias e várias oportunidades de transferir os seus pontos acumulados, nem estou entrando no mérito aqui de como esses pontos foram acumulados, para os programas de milhas. Ela tem várias e várias oportunidades ao longo do ano. Se você pega, por exemplo, o Santander Esfera, o Esfera, você consegue acumular pontos no Esfera pagando a fatura do seu cartão Santander. Você, por exemplo, não consegue fazer compra de pontos. E raras são as boas campanhas que o Santander faz com parceiros para acumular compras, para acumular pontos esferas nos sites. Então, a Livelo, ela tem oportunidades ao longo do ano inteiro. Tem oportunidade de transferir para a Smiles, tem oportunidade para transferir para a Azul, para a Latam, para a TAP, e todas são oportunidades, aí veja bem, todas são oportunidades que elas dão aí a possibilidade de você fazer a transferência de pelo menos 80% dos seus pontos. Então, aquela quantidade de pontos que você acumula na Livelo, ela, na verdade, ela pode mais do que dobrar num programa de milhas. E você tem uma gama enorme de possibilidades. Nós estamos falando aqui de possibilidades. Então, ao longo do ano, você acompanhando aqui o canal do professor Ezequiel, você sempre vai ter, ou vai ver que existem oportunidades de você fabricar pontos aí, fabricar milhas nos programas de milhas. A gente gosta de usar esse termo, fabricar milhas, porque é, na verdade, aí o que acontece, né? Você consegue aproveitar promoções e boas promoções ao longo do ano para mais do que dobrar esse ponto. Então, isso por si só já é uma característica que diferencia muito a Livelo dos outros programas. Vamos um pouco além, eu estou falando, eu nem estou chegando ainda na diferença não, perceba que eu estou construindo aqui um raciocínio com vocês, tá? Nós estamos falando aqui primeiro da Livelo, e esse raciocínio da Livelo poderia valer para algum outro programa de pontos. Só estou ressaltando porque que a Livelo ela é importante nas nossas estratégias. A Livelo, olha, o André colocou uma observação interessante aqui no YouTube, no comentário aqui do YouTube. Se você hoje quer ter uma pontuação, se você quer ter uma conta na Livelo, você não precisa ser um cliente Banco do Brasil ou Bradesco. Qualquer pessoa, você agora você não vai fazer isso, mas você saindo aqui dessa live, você pode acessar lá www.pontoslivelo.com.br e pode fazer o seu cadastro, diferente dos outros programas de pontos, como, por exemplo, o Santander Esfera. Para eu ser um cliente do Santander Esfera, eu tenho que ter um cartão lá do Santander, eu tenho que ser um cliente do banco, eu tenho que pagar a minha fatura para pontuar. Assim é a forma tradicional e a melhor forma de acumular no Esfera. A Livelo, ela permite que qualquer criatura, qualquer ser vivo da Terra consiga ir lá e fazer o seu cadastro. Ou seja, eu posso sim, mesmo não sendo um cliente Banco do Brasil, mesmo não sendo um cliente Bradesco, eu posso entrar lá, vou colocar aqui, ó, nos comentários aqui, ó, www.pontoslivelo.com.br e posso, nesses sites aqui, ir lá nesse site e fazer o cadastro. Isso é bem interessante. Então, vejam bem, a gente está falando aqui de possibilidades. O que a gente tem de possibilidades? Nós estamos passando por um momento de pandemia. Esses clubes de milhas, os clubes de pontos, assim como o Livelo, elas dependem de algumas coisas para ter lucro, para ter dinheiro, tá? Eu estou colocando a Livelo aqui no meio e vou falar também dos programas de milhas, tá? Então, o que é melhor hoje? Eu fazer um acúmulo num programa de milhas ou fazer acúmulo num programa de pontos? Vamos pensar juntos aqui agora. Eu sempre falo aqui com vocês, talvez, dependendo do tempo que você me acompanha, você já sabe disso, que é possível, sim, vocês podem colocar aí nos comentários, que é possível você comprar produtos nacionais
com um desconto muito bom. Você consegue comprar produtos nacionalmente aí com 40% de desconto, 50% de desconto. Isso considerando que você vai fazer o acúmulo de pontos ou o acúmulo de milhas e posteriormente vai fazer a venda desses pontos e dessas milhas. Quando a gente fala isso num cenário onde não tem a pandemia do coronavírus, a gente fala naturalmente que é uma conta, é um raciocínio até mais fácil de fazer. Eu tenho até uma planilha que eu comparo. O que é melhor? Eu acumular num programa de pontos ou acumular direto no programa de milhas? Fato é que a gente está vivendo um momento em que eu tenho, desde o começo eu tenho falado isso, eu tenho uma percepção de que novas oportunidades e boas oportunidades, elas vão surgir. Olha só, presta bem atenção comigo. Quem acompanha o mercado de milhas, sabe que uma das fontes de receita que a Livelo tem, que a Smiles tem, que a Latam tem, que a TAP tem, uma das receitas desses programas é a assinatura de clubes. E, talvez você saiba, talvez não, você paga mensalmente um valor lá de clube, você paga todos os meses para receber uma quantidade de milhas. Obviamente, no cenário atual, as pessoas vão ter uma tendência de não comprometer o orçamento com assinatura de clubes. Então, consequentemente, a receita desses clubes, desses programas, ela está caindo. Aquela receita que eles tinham com adesões de clubes e aquelas receitas que eles tinham lá com as pessoas que assinavam já regularmente, ela está comprometida nesse momento. Porque as pessoas, obviamente, elas têm a tendência de começar a cortar gastos. Quando elas começam a cortar gastos, naturalmente ela vai olhar para um clube de pontos, para um clube de milhas, e vai ver que aquilo ali pode ser um gasto que pode ser cortado do orçamento. Aconteceu com algum de vocês? Depois que começou essa pandemia, você fez uma lista aí dos seus gastos e considerou algumas coisas que você poderia cortar? Foi o caso de vocês aí, em algum momento, cancelar algum clube de milhas, porque não fazia sentido manter, no momento, a assinatura de um clube? Coloca aqui nos comentários, você que está aqui no Facebook, você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram. Faz sentido? Até então faz sentido isso aqui que eu estou falando com vocês? Vamos lá. Todos esses programas, eles dependem de algumas receitas. Outra forma de receitas, por exemplo, da Latam, da Smiles, da Azul, é a troca de passagens. Elas precisam fazer alguma coisa, né? É uma das fontes de receitas dela, é quando eu, Ezequiel, vou lá com a minha conta, pego meus pontos e emito uma passagem no parceiro, na companhia aérea que é a parceira dela. Então, o que acontece? A gente naturalmente, imaginem o quanto a receita desses programas de milhas tem caído nos últimos... Pode não. O quanto que ela está caindo nos últimos tempos aí. Então, o que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar fazer coisas diferentes para talvez conseguir receitas diferentes. Faz sentido? Olha só, eu estou aqui. E é o que a gente também precisa fazer. É o que muitos de nós aí vão precisar fazer. Algumas pessoas, infelizmente, vão perder a fonte de renda ou não vão fazer aí alguma fonte de receita que estava acostumada a ter. Então, a gente está precisando o quê? A gente está precisando se reinventar. Então, vão aparecer oportunidades. Olha o ponto que eu quero chegar aqui. Vão aparecer oportunidades que até então a gente não tinha visto. Eu não estou falando nem de coisas que são raras, não. Eu estou falando de oportunidades de acumular milhas, de acumular pontos, que até então elas são totalmente inexistentes para a gente. Faz sentido isso aí que eu estou falando para você? Alguém já se deparou, depois que isso tudo começou, que essa pandemia começou, já se deparou com alguma oportunidade aí que nunca tinha acontecido antes? Olha só o que eu estou querendo dizer, a gente mapeia. Eu tenho aqui isso em mãos aqui, porque ao final do ano, ao longo do ano, a gente vai coletando todas aquelas oportunidades
e aquelas promoções que são oportunidades praticamente imperdíveis. E o que a gente tem notado nas últimas semanas e no último mês foi o aparecimento de promoções que até então, ou elas eram mais raras de acontecer, ou elas passaram a ser, a partir de agora, oportunidades mais comuns de acontecerem. Então, quando eu, Ezequiel, hoje, se eu pudesse, né, quando eu for analisar um determinado acúmulo de pontos ou um acúmulo de milhas, a minha prioridade hoje é fazer esse acúmulo no programa de pontos, porque na minha concepção vão aparecer oportunidades de transferência, principalmente de programas de pontos para programas de milhas, que até então a gente desconhece. Tá, Ezequiel, como que você pode falar isso? Eu posso me basear no que já está acontecendo com os programas de milhas. Vamos pegar como exemplo a Latam. A Latam, ela tem uma oportunidade que a gente mapeia ela aqui há muito tempo, que é uma oportunidade para você comprar pontos Latam com 60% de desconto. O milheiro da Latam, ele sai aí na faixa de R$28. Olha só, essa oportunidade, em tempos normais, ela é uma oportunidade em que eu fico o dia inteiro, até quando eu puder, aqui comprando ponto, porque a minha média de venda, a minha média histórica de venda de pontos Latam, ela é acima de R$29. Então, é uma ótima oportunidade para eu me capitalizar, é oportunidade para eu fazer aqui um bom investimento e fazer desse investimento gerar lucro para mim. Então, essas oportunidades, elas estão acontecendo com mais frequência. E mais, em cima dessa compra de pontos, a Latam, por exemplo, ela, além de lançar essa promoção de compra do milheiro a R$28, ela deu mais 30% de bônus em cima dessa compra, o que fez com que o valor do milheiro ainda caísse mais. Guilherme, se Guilherme estiver online comigo, quem estiver online comigo e acompanhar essa promoção que eu estou dizendo aqui, coloca, por favor, aí quanto saiu o milheiro, quanto saiu cada 1.000 milhas da Latam, sendo que ela deu, já saiu o milheiro a R$28, ela deu mais 30%, foi 26 e uns quebrados. Não sei se Guilherme está aí, se alguém pode me ajudar com a conta aí. Mas o milheiro da Latam, nessa promoção de compra, ela saiu num valor muito mais barato do que naturalmente ele sai. Boa, Feroz. Feroz me ajudou aí. Saiu a R$26,69. Olha só que interessante. Então, essa é uma oportunidade que ela não existia, essa oportunidade de fazer essa compra de pontos e fazer com esse preço, ela era uma oportunidade que até então ela não existia. E outra, a frequência com que isso está acontecendo está sendo bem maior do que naturalmente ela é. Por quê? Porque, obviamente, esses programas, a Latam, por exemplo, ela está com oportunidades, ela está precisando levantar receita de algum lugar. Então, ela está incentivando as pessoas, ela está tendo que inventar, ela está tendo que se reinventar, assim como nós aqui com as nossas despesas pessoais, assim como a nossa rotina, a empresa também está aí com oportunidades diferentes. O Guilherme colocou uma outra observação aqui em cima aqui, que é muito interessante. Pessoas que estão fazendo cancelamento de clube Smiles, a Smiles, ela tá tão tendenciosa a manter, ela tá tão afim de manter os clientes, que ela tá com essa proposta aí, ó, do clube, da assinatura do clube ser reduzida para R$10. Se você, por acaso, tem um Clube Smiles aí e tem a intenção, mesmo que você não tenha a intenção de cancelar, faz um teste, liga para lá, fala que quer cancelar. Você pode receber uma proposta como essa que o Guilherme disse aqui. Ela pode te fazer o seguinte: olha, Ezequiel, nós estamos precisando de você, gostamos tanto de você, fique conosco, pague R$10 por mês, que essa assim que você vai continuar cliente nosso aqui da Smiles. Então, olha só que interessante. O que eu quero que vocês se atentem aqui é que nós estamos vivenciando uma janela de oportunidades.
Essa janela de oportunidades, ela pode ser aproveitada de maneira consciente. E hoje a gente tem um cenário que talvez a gente não vai ter esse cenário lá na frente. Tem aquela história das pessoas que aproveitam a oportunidade quando elas aparecem e depois aquelas pessoas que lucram muito, que têm muito resultado na frente, tem aquela história das pessoas que ficaram só lamentando naquele período. Então, o grande ponto aqui é que você se atente sobre as novas oportunidades e as novas promoções que estão surgindo no mercado de milhas. Outra coisa, outro ponto, essas promoções, elas estão acontecendo ainda direto com os programas de milhas. Então, alguém aqui colocou mais um pouco para cima aqui, ó, aqui eu estou falando do Insta, tá? A Márcia colocou aqui, ó, a Azul está com promoção anual e o milheiro está saindo a R$16,25. Márcia, essas são oportunidades que vão aparecer que até então são oportunidades que não existiam. Então, eu acho assim, as pessoas têm que estar muito atentas a isso. Até então, essas promoções, elas ainda estão pegando mais os programas de milhas. Outro dia, uma pessoa mandou para mim aqui no meu direct aqui, perguntando o que eu achava de uma promoção 80% da Livelo para Smiles que teve. E eu assim, eu sempre falo que essas respostas dependem, e de fato essas respostas, elas dependem. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que, se você tiver condições de esperar um pouco mais, eu acredito que existe uma tendência de existirem boas promoções da Livelo para esses programas de milhas. Promoções que até então a gente não conhece. Ezequiel, isso vai acontecer quando? Que dia? Isso aí é assim, eu não sou vidente a tal ponto. Mas o que eu tenho observado, o que eu tenho acompanhado no mercado recentemente, é que é um bom momento de surgirem novas oportunidades, porque, de fato, tanto os programas de pontos quanto os programas de milhas vão precisar levantar receita de algum lugar. Então, vão aparecer boas promoções com parceiros. Nós tivemos recentemente uma promoção de 20 pontos da Latam com a Netshoes. Já tinha começado, já estava começando esse cenário que a gente está hoje. Então, também, eu não me recordo aqui, com frequência, com certeza, mas eu não me recordo de uma última promoção anterior à que teve no mês passado, onde você acumulava 20 pontos Latam para cada real gasto na Netshoes. Eu não lembro desse tipo de promoção, desse tipo de oportunidade. Não tinha esse tipo de oportunidade. Então, respondendo o tema principal hoje da live, né? Programa de pontos ou programa de milhas? Eu hoje, se eu pudesse, se vocês têm a oportunidade aí de concentrar, ou se vocês têm a oportunidade de privilegiar algum, eu privilegiaria. Nossa, privilegiaria. Oh, achei que não ia sair a palavra, não. Eu privilegiaria a Livelo, tá? Porque, na minha concepção, vão existir o que vem para frente aí é um cenário bem legal, onde você pode, literalmente, fazer aproveitar uma oportunidade que até então a gente normalmente não tem no cenário, não tem esse tipo de possibilidade, tá bom? Se a gente está vendo aqui um movimento de promoções diferentes, de bonificações diferentes, eu também esperaria por uma boa oportunidade para fazer a assinatura de algum clube desse. Faz sentido? Veja bem, se estão aparecendo... alguém aqui lá para cima já falou que era possível ter fazer uma assinatura de um clube azul com Livelo, com o ponto saindo a R$16. Então, para quem não tem uma assinatura de clube Livelo e pretende assinar, porque enxerga esse momento também como uma oportunidade de lá na frente conseguir colher um bom fruto disso, fica a observação. Eu não faria assinatura agora sem ter uma condição diferenciada. Com a condição que tem lá agora, eu não faria. Eu esperaria
também aparecer uma boa assinatura, uma assinatura que seria conveniente aí e que, obviamente, não comprometeria alguns dos seus gastos, que não comprometeria de forma alguma a sua renda, tá bom? Então, isso aí tem que ficar sempre claro para vocês, tá bom? A Joelma está perguntando o seguinte: o momento é de acumular. E as vendas? Será quando vai estar melhor? Joelma, a gente tem que lembrar o seguinte: as vendas, elas estão acontecendo. Tem pessoas que têm possibilidade de vender milhas no particular, tem pessoas que têm possibilidades, as vendas não estão paradas. Fato é que as milhas estão com um valor naturalmente menor, porque a demanda está menor. Então, é normal, diante de tudo que está acontecendo, que o valor do milheiro que você consiga negociar, que esse valor seja um valor que obviamente, não esteja com base nos históricos que a gente tem de negociar, tá bom? Então, o momento, sem dúvida alguma, é um momento propício para acumular de forma inteligente. A gente não precisa deixar de fazer determinadas coisas, porque hoje o valor do milheiro está baixo. Porque na hora que voltar, na hora que isso tudo começar a normalizar, a gente também não vai depois poder olhar para trás e ver que coisas que a gente já poderia fazer, a gente simplesmente iria continuar fazendo, tá? Luiz, fala, Luiz. Tudo bem, Luiz? Luiz, tá me devendo uma live, hein? Nós vamos fazer uma live junto, hein? Fez estratégia com obtenção de lucro, com essa pandemia abriu suas possibilidades de estratégia para os amigos para viajar, fazer outra possibilidade. Olha só, se muitas vezes você não estava aí, uma das coisas que eu tenho certeza que vai acontecer quando isso começar a passar é que literalmente as pessoas vão querer viajar. Né? A gente, nós vamos querer viajar, né? E as pessoas também vão querer viajar. Então, se hoje você mirava ou você acumulava de repente visando lucro, existem oportunidades já, inclusive nos sites para reserva de viagens, com a quantidade de milhas irrisória para você fazer uma viagem muito bacana. Então, se você talvez vislumbrasse inicialmente que era só para a venda, muitas pessoas também já conseguem vislumbrar, por exemplo, usar dessas milhas só para com foco principal na viagem, tá bom? Olha, Vanessa me lembrou de uma coisa importantíssima aqui, ó. Aliada a tudo isso que eu tenho falado aqui da Livelo aqui, olha só que interessante. Vocês têm a possibilidade de esperar pelo aniversário da Livelo. O aniversário da Livelo agora em junho. Geralmente a Livelo ela tem algumas coisas bacanas aí que no que diz respeito à adesão de clube, a promoções com parceiros. Então, sim, vale a pena ficar atento aí com o que pode vir a acontecer no aniversário da Livelo. Pode ser a gente não é de acordo, a gente não prevê as coisas assim, mas literalmente a gente espera que surja alguma coisa interessante. A Lu Santos está perguntando como fazer o downgrade do clube 10.000 da Smiles. Tem que ligar lá, tá? Você precisa ligar lá na central da Smiles e falar lá que você quer fazer o downgrade para o clube, tá bom? Ô, Guilherme tá me corrigindo aqui que para downgrade, para fazer o downgrade do clube é só pelo site, gente. Ô, Lu, desculpa, verdade, Feroz. Tô confundindo aqui com cancelar. Para cancelar é que precisa ligar para lá para cancelar, mas para fazer o downgrade você pode fazer com o site mesmo, com poucos cliques lá você faz. Obrigado, Feroz. Tauan tá perguntando assim, professor, consigo transferir pontos entre clube de pontos? Tauan, não consegue, tá? Normalmente não, tá? A gente até viu no plantão de dúvidas da turma outro dia, da turma do Você com Mais Dinheiro, uma situação em que existia a possibilidade ali de fazer uma transferência de programa de pontos para o outro, mas principalmente esses tradicionais entre Santander Esfera, entre Sempre Presente, entre Livelo, não tem como fazer transferência entre eles, tá não, tá lá? Tá beleza, ou tá lá? O Alberto está perguntando o seguinte, ó, compensa assinar o clube de milhas da Azul? Alberto, depende muito do seu objetivo. A gente hoje, a gente tem que pensar em qualquer tipo de investimento, tá? Eu não estou falando de investimentos, não estou falando só do investimento restrito a milhas, não. Mas hoje, com o cenário que a gente tem hoje,
quando as pessoas perguntam, é momento de acumular? É momento de acumular, mas de forma inteligente. Eu sou a favor da maneira inteligente. E investimentos, de modo geral, em qualquer coisa aqui desse momento, precisa ser bem analisado e bem pensado, em qualquer área, não estou só falando só de milhas. Eu tive um caso de um aluno recentemente aqui, que me disse, por exemplo, que assinaria o Clube Tudo Azul, porque entendeu que a proposta do clube sairia num preço bom para ele, não iria afetar em nada as suas despesas e seria bom para ele, porque perto da região dele tem um aeroporto da Azul, que opera, em que a Azul opera. Então, eu preciso dizer, Ezequiel, eu entendo que é uma boa oferta, normalmente uma oferta que não se vê todo dia, e eu, na pior, quando isso começar a voltar, se eu não conseguir, se eu não quiser vender, eu posso usar esses pontos para me fazer a minha viagem, para viajar com a minha família. Ótimo, então olha só o que você está fazendo. Você está aliando uma coisa com a outra. Está fazendo algo, um investimento que não vai te prejudicar financeiramente e que, de uma forma ou outra, aquilo ali vai gerar um benefício para você. Seja futuramente através da vida, quando você achar que o milheiro está num valor interessante para você, seja para você utilizar isso em seu benefício aí para você viajar. Então, pessoal, qualquer tipo de investimento no momento, ele tem que ser pensado nesse sentido, tá? Você é um pouco meio suicida a pessoa dentro do cenário hoje fazer um investimento que vai prejudicar, por exemplo, que no mês que vem ela pague as suas contas normalmente. Então, a gente tem que pensar de maneira inteligente. É por isso que eu tenho feito com vocês aqui, conversado com vocês de conteúdos em que vocês não vão precisar, vocês podem ter retorno, podem ter renda extra, sem precisar se comprometer financeiramente. Vamos usar esse tempo ao nosso favor para fazer investimentos de forma inteligente. Assim como todos nós estamos tendo que nos adaptar em relação à nossa rotina, em relação à nossa forma de pensar, em relação à nossa forma de agir, isso vale também para esses tipos de investimento. Vale para o mercado de milhas, vale para o mercado de ações, isso vale para qualquer outro tipo de mercado. Então, não é hora de ficar fazendo loucura, a não ser que você possa fazer, mas haja louco. Tem gente que é louco, mas fazer o quê, né? Aí é cada um pensa de uma maneira. Mas assim, eu, Ezequiel, professor Ezequiel, enxergo como um bom momento para, sim, fazer acúmulos que eu já faria, independente de qualquer forma, e não comprometer o que eu tenho, principalmente de conta para pagar nos próximos meses, tá bom? Então fica essa dica aí. No que diz respeito ao tema principal que nós tratamos na live, eu hoje eu privilegiaria, nossa, mas palavra de trava a língua esse negócio, hein? Mas eu ia privilegiar o acúmulo feito no programa de pontos, que eu penso que isso vai me dar várias outras possibilidades bem legais, principalmente no momento que a gente está passando. Feroz está me ajudando. Obrigado, Feroz. Daqui a pouco você tem que entrar ao vivo aqui e fazer essa live junto comigo, meu filho. Você já falou, já soltou a letra aí, né? O Tauan, respondendo o Tauan, do programa de pontos Uniprime para Livelo. É de um programa de pontos para programa de pontos. Mas isso é raro de acontecer, tá? Diga-se de passagem, isso é raro de acontecer, então não é uma regra, não. São exceções que permitem você transferir de um programa de pontos para outro programa de pontos. Então fica essa dica, fica essa questão aí também. Olha só, agradeço muito aqui a participação de vocês, foi um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. Todo dia estamos presentes aqui para uma live, trazendo algum conteúdo para que você não passe sozinho esse período de quarentena. Fechou? Tamo junto, então? Um abração para vocês e bora lá!